Torcedor, uma quarta-feira em que o presidente Pedrinho foi muito pressionado em relação ao Fábio Carille. Os detalhes da permanência ou não do treinador, você vai saber nesse vídeo aqui. Léo Jardim, que ontem saiu de São Januário falando sobre uma possível renovação de contrato. Lineker Biondi vai falar sobre o treinador. Baixa procura por ingressos para o jogo do final de semana em Uberlândia, onde o Vasco poderá ter o retorno de jogador importante diante do Cruzeiro. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixa o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Estamos chegando, hein? Juntos vamos chegar à marca dos 80 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta, só da Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Lineker Biondi vai trazer detalhes importantíssimos do Vasco nesta quarta-feira e mostrar o trecho da entrevista coletiva onde ele, Lineker, faz a pergunta ao Fábio Carille. Poucos entenderam a resposta. Técnico Fábio Carille pressionado. Será que técnico Fábio Carille vai suportar até quando essa pressão, principalmente vindo da torcida do Vasco, né? Mais um jogo em São Januário que o treinador faz, né, um percurso correndo no final do jogo e é xingado, né? Quase um copo, né? Atingiu ali um copo saindo da arquibancada, atingiu o treinador. Enfim, a situação do Carille é cada vez mais séria. O treinador agora respira, pelo menos longe de São Januário, né? Que teremos jogos agora, uma sequência de jogos fora de casa. O jogo que o Vasco jogará em casa no meio desse tanto de jogo fora será contra o Palmeiras, porém, jogo realizado lá em Brasília, no Mané Garrincha. Então, essa pressão de São Januário, né, do torcedor local, do torcedor do Rio, o Fábio Carille vai ter aí agora um percurso mais tranquilo. Nós teremos também aí um período para trabalhar, né? O jogo só no final de semana, o Vasco folgou, os jogadores folgaram. Hoje a gente vai ter aí também algumas situações envolvendo uma recuperação de controle de carga, de recuperação física dos jogadores. Um período para trabalhar, né? Não vai ser só conversa. Os jogadores vão a campo, fazer um coletivo de preparação, testar algumas peças. É um período aí de 4 dias, né? Contando com o dia de hoje, para trabalhar. Bom, vamos estar vendo aí se haverá evolução, né? O técnico Fábio Carille, que na minha pergunta na coletiva, ele disse o seguinte. Vou trazer aqui a minha pergunta, você vai lá nos comentários e coloca a sua opinião sobre ela e a resposta do Fábio Carille, que eu confesso para você que ele falou algo que eu não consegui observar, principalmente num 4-4-2, quando eu estava vendo o jogo inteiro, o Vasco com 2 pontas e o Verratti centralizado, né? No final do jogo a gente tinha o Adson numa ponta, o Zuccarello na outra e o Pablo Verratti centralizado, o Alex Teixeira ali percorrendo, um pouco mais centralizado, tentando buscar um jogo, mas não foi muito eficaz, né, nessa função. Enfim, minha pergunta para o técnico Fábio Carille e a resposta do treinador agora. Boa noite, Carille, Lineker Biondi, canal A Hora do Vasco. Eu queria parabenizar primeiro a coletiva do jogo passado. Você deixou bem claro sobre a sua satisfação com o elenco em relação ao investimento limitado no Vasco. Isso foi um fator esclarecedor para o torcedor e soou muito positivo naquela situação do jogo. Agora eu quero saber se esse fator limitador faz com que a sua equipe só tenha uma forma de jogar, porque o que a gente vê é que você muda peças, mas não muda a forma de atuar, né, com a distribuição dos jogadores em campo. Queria saber se realmente esse teto de limite da diretoria também interfere nisso. Obrigado. Boa noite. Não, a questão das mudanças, ela se passa muito pela característica dos atletas também, né? Então, hoje fizemos um jogo duro que a gente sabia que tinha que ser. Jogo de Sul-Americana, jogo de Libertadores, nós sabemos que é assim. Para mim, o segundo tempo, a gente acelerou muito, quis chegar muito rápido na área e houve pouca troca de passe, que aconteceu muito no primeiro tempo. Né, ser mais agressivo, chutar mais. O primeiro tempo foi melhor nessa questão de chegar mais perto da área. O segundo tempo, por acelerar demais o jogo, a gente acabou se perdendo um pouquinho, né? A partir do momento que eu coloco o Zuccarello é mais um atacante do que o Nuno,
O Nuno vai para dentro ali, o Coutinho pede para ser substituído por cansaço ali, por puxar cãibra, alguma coisa. E o Zuccarello é um atacante. Então ali já é uma mudança, né? E depois, quando eu resolvo colocar o Alex, fica um 4-4-2, sendo que o Alex Teixeira é mais atacante do que armador. O Coutinho é sim um armador, vem, trabalha a bola. O Alex é um cara que chegasse, para quem a gente chegasse pelos lados, principalmente tivesse mais jogadores dentro da área para terminar. Né, mas isso que a gente pensou e elaborou acabou não acontecendo, por isso o nosso segundo tempo não foi bom. Confesso que ficou vazio para mim. Eu entendi que ele tentou justificar com características individuais de cada jogador em si, mas essa variação tática ela não existiu. De fato não existiu. O Vasco começou com o Rayan numa ponta, o Nuno na outra, o Verratti centralizado, e terminou com o Zuccarello numa ponta, Adson na outra e o Verratti centralizado. Eu não vi 4-4-2. Enfim, o Carille está perdido? Bom, vamos falar sobre a renovação contratual de Léo Jardim, que saiu ontem, né, falando que deseja muito ficar no Vasco. Será que esse é um caminho mais curto agora para essa renovação contratual? Léo Jardim tem contrato até o final dessa temporada, obviamente, né, com alguns gatilhos sendo acionados no contrato, podendo ficar até o final do ano que vem, no ano de 2026 por completo. E a gente observa, né, que o Léo Jardim amorteceu algumas críticas da torcida na última partida contra o Flamengo, onde o goleiro fez ali uma partida espetacular, diga-se de passagem, vamos ser justos aqui. Léo Jardim foi um monstro embaixo das balizas ali, evitando a derrota no final do jogo para o Flamengo, tá? Fez uma defesaça numa cabeçada do Pedro ali, uma defesa de cinema, e recuperou o prestígio da torcida ontem, saiu do gol em alguns momentos, enfim, tá melhorando, já era bom goleiro, tá melhorando, hein? Isso mesmo, tem que evoluir, nós vamos cobrar, a torcida vai continuar cobrando quando tiver que cobrar para essa evolução, tá certinha a torcida do Vasco. Bom, um retorno para o jogo contra o Cruzeiro nesse final de semana pode acontecer. O zagueiro Maurício Lemos já vem se recuperando, né, desse problema na costela, falou ontem em São Januário, estava assistindo o jogo, e comentou ali no espaço, né, onde saem os jogadores, que a recuperação está muito boa, que já está sentindo poucas dores e as coisas andam bem. Então, provavelmente o Maurício Lemos volte a treinar aí nesse período para, sim, quem sabe, enfrentar o Cruzeiro, lá em Uberlândia, hein? Pouca procura por ingressos, tá? Pouca procura por ingressos. A última parcial que eu apurei, cerca de 6 mil ingressos para as duas torcidas, tanto para a torcida do Cruzeiro quanto para a torcida do Vasco. Lembrando a você que o Lineker Biondi, eu e o Edu Canelas, juntos fazemos o programa A Hora do Vasco, no canal do YouTube A Hora do Vasco. Procure aí, programa sempre ao vivo a partir do meio-dia. Tem debate, tem informação, tem entrevista, tem brincadeira, você vai gostar.